E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Final de semana foi bom, foi ruim? Fala aí pra mim, como é que foi? Bom, terminou agora há pouco, né, a última rodada dos estaduais. No sábado eu fiz um vídeo, né, falando um pouco sobre o jogo no clássico São Paulo e Palmeiras. Deu uma boa destrinchada ali no jogo. Mas agora vamos falar um pouco sobre os resultados dos estaduais, e também falar um pouco aí da repercussão das derrotas e das vitórias, beleza? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu comentário, ativa as notificações, deixa o like, se gostar, se não gostar pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, se gostar, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, beleza? Recado dado, bora pro vídeo. Então vamos lá, no sábado nós tivemos o campeonato Carioca, Botafogo 2, Bangu 0, tá? No campeonato Mineiro, nós tivemos o América Mineiro empatando com o Uberlândia em 1-1. Tá? No Paranaense, o Atlético Paranaense ganhou de 4-1. No Paulista, né, nós tivemos o Mirassol vencendo o São Bernardo por 4-0. São Bernardo, que até então era líder do Campeonato Paulista. Ponte Preta e Noroeste empataram em 2-2. E o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-1. Esses foram os jogos de sábado. Beleza? Agora vamos para o domingo. Então, domingo, nós tivemos mais clássicos, né? Deixa eu pegar aqui, beleza. Então, domingo, no Baiano, o Bahia venceu o Vitória por 1-0, clássico baiano, né? O Bahia mostrando toda a sua força aí com o investimento do Grupo City. E aí o bom trabalho do Rogério Ceni no Bahia, foi bom a gente destacar. No Carioca, nós tivemos o clássico entre Flamengo e Fluminense. Fluminense 2, Flamengo 1. O jogo foi paralisado durante um tempo, por conta das condições do gramado. E o Fluminense foi bem melhor que o Flamengo, jogou melhor, se envolveu mais e conseguiu a vitória por 2-1. Um bom jogo do Fluminense, né? E o Fluminense que é uma pedra no sapato do Felipe Luiz, né? O Flamengo é o único time no Rio que conseguiu vencer o Flamengo, né? Do Felipe Luiz, então pedrinha no sapato aí pro Felipe Luiz. Vamos lá, no Gauchão nós tivemos também Juventude 3, Monção 0, e tivemos o clássico, né, o Grenal, Internacional 4, Grêmio 2, Grêmio que saiu na frente do Internacional, o Internacional conseguiu a virada em cima do Grêmio, resultado ruim aí, liga um alerta, e que esse jogo também teve não, eu vou colocar entre aspas, muito entre aspas, porque, gente, eu vou falar assim, eu acho que tá se criando muito, é o famoso pelo em ovo, caçar chifre em cavalo. O técnico do Grêmio, né, dando a entrevista, dando a coletiva, né, pós-jogo, e falou que foi um dia, né, um dia escuro, né, vamos dizer assim, não vou usar a palavra que ele usou, mas foi um dia escuro, no sentido de tempestade, no sentido de, né, um dia feio, um dia ruim, né, ali, uma tempestade. Aí pronto, apologia, preconceito. Pô, gente, pelo amor de Deus, chega, né? Parar um pouco, não tem nada a ver o cu com a calça, pelo amor de Deus. Nossa senhora, agora não pode mais falar nada, tô fazendo apologia. Pô, gente, menos, tá? Menos. Não tem nada a ver, ele usou assim que foi um dia ruim, não foi um dia legal, foi um dia bom. Eu quando era criança, só você pegar quando você era criança,
você ia brincar na rua, quando tá aquele tempo feio, que sua mãe falava o quê? Não sai pra rua porque o dia tá feio, o dia tá ruim, vai chover. A mesma coisa, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de arrumar problema onde não existe, sabe? Vamos lá, continuando, né? Daí nós tivemos o Mineiro, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1. Cruzeiro também saiu na frente do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro buscou o empate e a virada do Cruzeiro. Cruzeiro que segurou alguns jogadores, contratou em definitivo alguns, mas ainda não alavancou o Cruzeiro, né? Não é o mesmo Cruzeiro do ano passado, né, que terminou ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, ainda não repete o bom desempenho do Cruzeiro, né? Se espera bastante, porque o Cruzeiro tem um time bom, um time muito, muito bem montado, mas o Tite ainda não conseguiu fazer esse time do Cruzeiro desenvolver, né? Jogar legal. Vamos ver, né? Não sei. Acho que, sendo bem sincero, né, se pega o antigo técnico, né, o Jardim, né? Acho que é Jardim, e compara com o Tite, são técnicos com mentalidades muito diferentes. Eu não entendi qual foi o critério do Cruzeiro em ter ido atrás do Tite. Bom, esperar para dar certo, torcer para dar certo, que o Cruzeiro vem fazendo um bom trabalho, o Pedrinho BH, né, vem fazendo um bom trabalho à frente do Cruzeiro, com bom investimento. Tomara que dê certo aí, né, torcendo aí pro Cruzeiro conseguir se elevar, né? Voltar ali a ser como é que fala? Protagonista. Voltar a ser um protagonista. Paulista, né? Vamos lá para Paulista. Paulista nós tivemos Santos e Red Bull Bragantino 0-0 que não é bom para nenhum dos dois, né? E principalmente para o Santos que fez investimentos, trouxe o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, na esperança, na expectativa de gols, e até agora também é outro time que não tem mostrado um bom futebol, não tem desempenhado não está com um desempenho bom no Paulista, né, apesar de não estar ali ameaçado, mas também não vem bem o Santos, e é o famoso, se continuar com esse mesmo desempenho, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na temporada passada, vai brigar para não cair. Então, o Santos precisa acordar, o Santos precisa para ontem, né? Nós tivemos também o Corinthians 1 e Velo Clube 0, também placar muito magro, jogo muito ruim do Corinthians, não desmerecendo o Velo Clube, né? Não é isso, mas comparar os dois clubes, o Corinthians tinha que ter jogado bem melhor, tinha que ter ganhado com mais propriedade, né? Então, um jogo, apesar da vitória, mas o Corinthians também aí, o último jogo contra o Santos foi muito bem, jogou um bom futebol técnico muito bom, e contra o Velo Clube não conseguiu repetir esse mesmo futebol, né? Bom, então esses foram os jogos de domingo. Hoje, né, na segunda-feira, então nós tivemos Fortaleza 1, Floresta 0 no Cearense, e o Paulista fechando o Guarani 1, Portuguesa 0, tá? Então esses foram os jogos desse final de semana, né, dessa rodada. Bom, falar um pouco aí do que está acontecendo, um pouco, né, de todo esse esquema, principalmente do clássico, né, São Paulo e Palmeiras, que tem sido muito falado. Eu vejo muita gente falando, né, o Palmeiras, né, ignorou a crise, né, os 4-0 do Novo Horizontino e ganhou do São Paulo. Gente, é o que eu falo, não quero desmerecer a vitória do Palmeiras, porque foi merecida, que é um time que entrou para ganhar o jogo, isso eu deixo muito claro. Mas não dá para você fazer um comparativo de agora as coisas melhoraram, porque foi um time que queria ganhar, que entrou em campo, contra um time que não queria ganhar.
time que não jogou. Uma grande realidade é essa. É como eu disse, o próximo jogo do Palmeiras é que vai definir, que a gente vai ver se realmente os 4-0 lá no Novo Horizontino realmente não serviu de nada, se o Palmeiras teve uma evolução, coisa que não teve. Assistindo o jogo contra o São Paulo, não vi evolução no Palmeiras. O Palmeiras continuou com aquele mesmo estilo de jogo. Aí é o que eu falo, se ele pega um São Paulo com 40% de vontade de jogar, talvez o jogo teria sido diferente. Talvez o Palmeiras não tivesse ganhado com tanta facilidade igual ganhou. Poderia ter ganhado? Poderia, mas com uma certa dificuldade. Esse é o ponto que eu quero deixar. Tá? Então, para mim, o Palmeiras ainda não dá para você colocar como parâmetro esse jogo contra o São Paulo, porque o São Paulo não jogou absolutamente nada. E quando eu digo que não jogou nada, gente, não é que assim, o Palmeiras anulou o São Paulo. Não, é porque o São Paulo ficava com a bola, toca, aquele toque que eu odeio, assim, no fundo da minha alma. Você ficar tocando e toque, vai e volta pro goleiro e vai pro outro lado e toca, vai até a área e volta. Nossa, que tiriça que me dá assistir jogo assim. Cara, eu sinto falta do futebol antigo, futebol raiz, o toque que me voe da Argentina, né, que o argentino pegava a bola, tocava, já corria, fazia o futebol argentino tinha muita tabela, muita tabelação, futebol pesado da Alemanha, naquele futebol mais forte, o futebol técnico da Itália, né, lançamento, umas viradas de bola interessante. Eu sinto falta disso, né? Esse negócio de toca, nossa, é estressante. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Após o jogo, né, a coletiva, o Crespo deu uma coletiva muito pesada. Que o Crespo admitiu que os fatores extracampo, né, a questão administrativa, né, o presidente sai, diretor de futebol sai, coordenador, tal, isso tá mexeu com os jogadores, mexe, né, gente, não tem como, tá, mexe muito com o jogador. Porque hoje você tem um presidente, amanhã você já não tem, hoje você tem um diretor de futebol, amanhã você já não tem, e aquilo que eu falei, a cabeça do jogador, por mais que ele não queira se envolver, às vezes ele nem liga a televisão, nem olha notícia, mas um familiar fala, manda mensagem, você viu, saiu tal coisa agora, não sei quantos milhões foi desviado, fulano pegou, não sei o que, ciclano. Então, cara, isso mexe com a cabeça, é complicado mesmo, tá? Mas o Crespo foi muito além, né? Porque o Crespo falou, deixou bem claro, falou assim, nos últimos 10 anos o São Paulo disputou 40 campeonatos, né, e desses 40 ganhou apenas 2, né, que foi o Paulista, que o próprio Crespo ganhou, e a Copa do Brasil com o Dorival Júnior. E ele ainda, né, até pergunta, né, regra ou consequência, né? Meio que ele falou assim, foi ali, foi algo que estava planejado ou deu sorte, aconteceu, né? Então ele deixou isso muito claro. E ele fala de jogadores que tem pessoas boas dentro do São Paulo, os jogadores estão correndo, né? Não, ele blindou o elenco, né? Mostrou que ele está querendo blindar o elenco, vai trazer o elenco para ele também, né? Não vai ali descer a lenha no elenco, fulano tá jogando, ciclano, beltrano. Então ele trouxe o elenco para ele, o que é legal, que mostra que ele tem ali a vontade de, preciso dos jogadores do meu lado. O Crespo tá fazendo um bom trabalho? Não tá fazendo um bom trabalho, mas o São Paulo não tem dinheiro para ir atrás de um técnico do mercado. Até no vídeo que eu fiz no sábado, eu até falei, vamos jogar na conta do Crespo. E assim, a movimentação já está sendo feita, tá? Domingo teve a final da Copinha, né, Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro ganhou 2-1, foi um jogão, assim, um jogão de bola mesmo. Os meninos, tanto do Cruzeiro quanto do São Paulo, foram muito bem ali, jogando com toda a vontade do mundo. O Cruzeiro com bons jogadores, São Paulo tem um zagueiro, o Isaac. Para mim, se o São Paulo trabalhar muito bem a carreira desse jogador,
vai se tornar um grande zagueiro no futuro. Se trabalhar muito bem esse menino, se trabalhar muito bem ele, pode ter certeza, vai ser um baita de um zagueiro aí. Então, o São Paulo, ele tá numa bolha muito ruim. Então, por que eu tô falando isso? O São Paulo perdeu, né? Foi vice e tudo mais, mas mesmo assim, o trabalho do técnico do Sub-20 é um excelente trabalho, né? Ele tá fazendo um bom trabalho, e com isso o São Paulo fez o quê? Hoje o São Paulo anunciou que o técnico do Sub-20 foi promovido ao assistente técnico do principal. O que vocês acham que vai acontecer, gente? Você é torcedor São Paulino, o que você acha? Dou 2 derrotas pro Crespo vazar. 2. E por que eu vou dar 2 derrotas? Porque pega o Flamengo agora. Não, ele foi pro profissional agora. Aí vai ficar essa semana. Vai ficar toda essa semana acompanhando tudo bonitinho, lindo, maravilhosamente. Provavelmente São Paulo, provavelmente não, quase 100% de certeza São Paulo perdeu o Flamengo. Sem condições. Esse time ganhar do Flamengo vai ser na pura sorte, e o Flamengo na maior vontade de não ganhar. É só essas 2 possibilidades de São Paulo ganhar. E no domingo, no próximo final de semana, acho que é sábado ou domingo, se não me engano, tem o clássico contra o Santos. O Santos não tá bem, mas estamos falando de São Paulo. Então, se o Crespo perde esses 2 jogos em sequência, cara, ele vai cair. Vai cair, e quem que vai assumir no lugar dele? O técnico Sub-20. Aí é onde o São Paulo vai fazer a aposta. Vamos apostar, o cara fez um bom trabalho lá no Sub-20, não tem dinheiro para contratar outro técnico. De fato, não tem dinheiro. O Henry, o atual presidente, ele já falou, o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo está sem dinheiro no banco, e a prioridade do São Paulo não vai contratar mais ninguém, né? Graças a Deus. Por que eu falo graças a Deus? Porque eles não vão contratar ninguém do que contratar Tapia, Dinemo, Wendel, Bobadilha, né? Enzo. Então, né, e a prioridade é regularizar os salários, né, os valores que o São Paulo deve para os jogadores. Pelo menos uma boa notícia, ele, né, vai tentar aí vai tentar regularizar os salários, tá? Então é um bom sinal, né? É uma boa notícia pro torcedor. Após a derrota, alguns torcedores foram até o CT de São Paulo cobrar o elenco, cobrar os jogadores. E é o que eu falo, gente. Cobrança, muita gente fala assim, não, tem que botar o dedo, tem não sei o que. Cara, às vezes você chegar ali, chamar as lideranças, eu não sei nem se São Paulo tem liderança, vai chamar os caras mais e falar assim, pô, e aí? Tá bom, o presidente já saiu, tá sendo investigado, eu sei, os salários ainda estão devendo, a torcida vai cobrar para ser pago os salários, mas e aí? E o campo? Então a torcida foi lá, não xingou, não pichou, não foi em rede social xingar, mas cobrou os caras. Só que cobrou os caras o quê? Dentro de campo. E falou, a torcida vai cobrar. A torcida sabe, não é legal ficar devendo, mas a torcida vai cobrar que seja pago os salários, não sei o quê. Mas vocês precisam jogar. Então eu acho bacana esse tipo de cobrança dentro do clube, né? Eu acho legal. Porque não tem problema. Não é errado você cobrar. Não é errado. Mas é errado quando você faz besteira, né? Quando você xinga, quando você faz baderna. Tá.
Bom, o Rafinha, né, confirmou que o São Paulo fez uma oferta para ser diretor de futebol e ele aceitou. São Paulo anunciou, Rafinha é um novo diretor de futebol, entra no lugar do Muricy. Um outro nome que está sendo sondado é o do Marcos Braz, né, ex-Flamengo, que estava no Remo, saiu do Remo, e é um dos nomes cotados aí para também vir para São Paulo. São Paulo está em contato com ele, não tem nada certo ainda, mas o São Paulo já demonstra interesse dele vir trabalhar. Fez um bom trabalho no Flamengo, na minha opinião. Eu, particularmente, teria ido atrás do Marcelo Paz, né, mas infelizmente era a diretoria podre antes que estava à frente, então não chamou. O Corinthians foi muito esperto, chamou ele, mas eu teria ido atrás do Marcelo Paz, porque o trabalho dele foi visivelmente um pouco melhor. Beleza, gente? Bom, é isso aí. Final, essa semana começa a rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo pega o Flamengo, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro. São jogos difíceis aí, né? E a gente eu trago aqui um pouco das notícias, eu trago o jogo que eu consegui assistir, eu vou trazer análise do jogo, comento também dos outros jogos, como é que vai começar. O Flamengo já deixou claro que vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Cara, tá certíssimo. Certíssimo. Esse negócio de clube estadual, né? É bom para quem precisa de dinheiro desesperadamente, como São Paulo, como Corinthians. Esses times que precisam de dinheiro desesperadamente, o estadual é uma coisa boa, né? Mas para São Palmeiras, Flamengo, estadual não dá nem para você usar como pré-temporada. Mas vamos ver como que vai ser aí no decorrer do ano. Tá só começando, né, o campeonato, mas aí a gente já vê que muitos clubes estão muito atrás, outros já estão um pouco mais na frente. Mas a gente só está em janeiro ainda tem 11 meses pela frente, ainda tem muita água para rolar. Beleza, gente? Bom, obrigado para você que ficou até aqui acompanhando. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Se gostou, compartilha com os amigos, compartilha nas suas redes sociais, ajuda o canal a crescer, ajuda a mídia alternativa aqui a crescer, porque a mídia alternativa não tem clubismo, né? Eu sou São Paulino, não nego, desde o primeiro vídeo eu falo que eu sou São Paulino. Às vezes eu trago até um pouco mais de notícias do São Paulo, porque eu ainda não estou com tempo suficiente para acompanhar de outros clubes, mas pretendo ainda trazer notícias mais profundas do Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense. Vou tentar trazer aqui e para ser legal, porque a gente tem um canal aqui para a gente debater, para a gente conversar, para vocês terem também a sua voz. Beleza? Deixa nos comentários aí o que você achou do seu clube, né, do seu time. Seu time ganhou, seu time perdeu, se você gostou do desempenho dele esse final de semana. Vamos debater aí que é bem bacana. Beleza, gente? Muito obrigado, até a próxima e